Fala galera, meu nome é Wanderson Oliveira, do canal Futecult, etc. E como é proposta do canal, vim trazer algumas dicas culturais aqui pra gente. Você já deve ter visto aí que tem um vídeo do Bruno falando sobre 5 livros que ele mais curte sobre futebol e cultura. Então chegou minha vez aqui de indicar alguns livros. Fiz uma seleção dos 5 livros, sendo que 4 são de crônica. Escolhi a crônica porque eu acho que é a forma que a gente tem de acessar o passado de uma forma que a gente entenda o que aquela pessoa via do fato que estava acontecendo. Então na verdade não é você ver exatamente o que aconteceu, mas é uma visão do passado. O primeiro livro é A Sombra das Chuteiras Imortais, do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues ele morre em 1980, ano do meu nascimento, então eu não acompanhei, obviamente, a carreira dele, mas óbvio que eu conheço as crônicas dele, tudo que ele pensava sobre futebol. Ele é tricolor, como o Bruno falou do Mário Filho, eu vou falar do irmão Nelson Rodrigues, que era tricolor. Então eu separei algumas crônicas aqui. Ele fez uma crônica quando o Flamengo completou 60 anos. E é engraçado que essa crônica até virou um clipe da TV Manchete quando o Flamengo completou 100 anos, que eu vou colocar até aqui na descrição desse vídeo. No final ele termina o capítulo, a crônica da seguinte forma: para qualquer um, a camisa vale tanto quanto uma gravata, não para o Flamengo. Para o Flamengo a camisa é tudo. Já tem acontecido várias vezes o seguinte: quando o time não dá nada, a camisa é içada, desfraldada por invisíveis mãos. Adversários, juízes, bandeirinhas tremem, intimidados, acovardados, batidos. Há de chegar talvez o dia em que o Flamengo não precisará de jogadores, nem de técnicos, nem de nada. Bastará a camisa aberta ao arco. E diante do furor impotente do adversário, a camisa rubro-negra será uma bastilha inexpugnável. Então essa é uma homenagem a um tricolor ao Flamengo. Então ele é uma testemunha ocular da década de ouro não, dos anos de ouro do futebol brasileiro, que vão desde 58 até 1970, quando o Brasil ganhou 3 títulos mundiais. O segundo livro é esse aqui, O Trauma da Bola, Copa de 82, por João Saldanha. O João Saldanha ele morre na Copa de 90, durante a Copa. Então eu, criança, acompanhei muitos comentários dele na TV Manchete. E eu lembro que quando eu comprei esse livro aqui, eu queria entender um pouco do fascínio que as pessoas tinham pela seleção de 82. A gente vê os vídeos, vê os comentários, vê amigos comentando, falando sobre esse time, mas eu queria ler crônicas sobre isso. E é engraçado que o João Saldanha, ao contrário de muitos, ele é muito cético com relação àquela seleção. Na derrota de 82, eu separei aqui, ele aponta um pouco esse como um dos fatores. Ele fala: tantos crimes contra o bom senso, contra o senso comum não poderiam passar impunemente. O fato de possuirmos jogadores extra-série como Zico, Falcão, Sócrates, Júnior e Cerezo dava a falsa impressão de que éramos superiores em tudo. E aí ele vai falando, né, da estupidez, que ele considerava uma estupidez de algumas decisões aqui durante a Copa e tal. E aí no final ele fala: porque o Brasil perde por 3-2 da Itália, quando o empate bastava. Alguém andou rebolando ali e o time italiano, que estava melhor fisicamente do que o nosso, veio pra cima e pôde ganhar. Paciência, mas a estupidez tem limite de tolerância. Ou seja, ele é bem crítico àquela seleção. E embora ele, em alguns momentos aqui, ele também entre muito no clima de uma seleção invencível e tal, mas você pega as crônicas dele, eu recomendo até as pessoas lerem esse livro, você vê uma pessoa analisando o calor do momento sem uma idealização, sem uma romantização da seleção. Então ele está no calor do momento, ele está vivendo aquilo, ele está vendo os erros, e por isso eu acho que ele é tão crítico e tão cético com relação a essa seleção. Então esse livro aqui, O Trauma da Bola, Copa de 82, por João Saldanha. O terceiro livro que eu escolhi é o segundo livro do Nelson Rodrigues, A Pátria em Chuteiras, Novas Crônicas do Futebol. E tem uma aqui que fala do Amarildo. Ele inventou o apelido Possesso pro Amarildo. O Amarildo ele entra na Copa de 62 no lugar do Pelé, que se contunde logo no segundo jogo da Copa contra a Tchecoslováquia, e o Brasil ganha da Espanha e passa para a segunda fase. E ele é chamado de possesso, ou seja, o cara que estava possuído. Então o Nelson Rodrigues ele consegue pegar muito bem o espírito do tempo daquela Copa, do que era o Amarildo para a seleção, ou seja, substituir o maior jogador de todos os tempos, o Brasil buscando um bicampeonato. E é incrível como ele na crônica ele elogia o Amarildo, o Possesso, e fala: vamos ser campeões do mundo. Então esse livro aqui é outro livro que eu recomendo, A Pátria em Chuteiras, Nelson Rodrigues. Bom, galera, o quarto livro é do Eduardo Galeão, uruguaio, que morreu recentemente, deve ter uns 3, 4 anos, não lembro bem ao certo.
E ele é autor de Veias Abertas da América Latina, mas ele também era um amante do futebol. Escreveu Futebol ao Sol e à Sombra. Então, nesse livro aqui, ele fala das Copas de 30 até 94, se eu não me engano. Até 98. Só que entre as Copas ele vai puxando alguns temas que ele julga serem interessantes a serem discutidos. Então ele tem uma visão de um uruguaio sobre futebol. Tem uma passagem aqui muito interessante que ele fala do futebol, que é o futebol para ele. O título da crônica dele é O Ópio dos Povos. Aí ele fala o seguinte: em que o futebol se parece com Deus? Aí ele responde: na devoção que desperta em muitos crentes e na desconfiança que desperta em muitos intelectuais. É genial, né? O cara comparar futebol com Deus, falando de descrença, falando de desconfiança dos intelectuais. Acho muito sensacional essa passagem aqui. E aí ele vai falando de alguns ídolos do futebol sul-americano, Domingos da Guia, do Diamante Negro. Então é um livro que vai passando pelas décadas. Aí ele fala da final da Copa de 30, né? Entre Uruguai e Argentina, que foi disputada em Montevidéu, a primeira final. Aí ele bota: a final da Copa de 30 não mereceu mais do que uma coluna de 20 linhas no jornal italiano La Gazzetta dello Sport. Afinal de contas, estava se repetindo a história das Olimpíadas de Amsterdã em 1928. Os dois países do Rio da Prata ofendiam a Europa, mostrando onde estava o melhor futebol do mundo. Sensacional. Então essa aqui é a minha quarta dica: Futebol ao Sol e à Sombra, do Eduardo Galeano. E o quinto livro não fala de futebol, fala na verdade do mundo olímpico. É o livro do Michael Penn, A Virada Olímpica. Esse livro aqui ele conta a história de como que os Jogos Olímpicos saíram de uma tremenda crise que foi provocada pelo boicote de 1980 dos Estados Unidos à Olimpíada de Moscou, depois que os soviéticos invadem o Afeganistão, e o troco do Bloco Socialista em 1984 em Los Angeles. Então chegamos a 1988 com uma crise nos Jogos Olímpicos, praticamente falido, financeiramente e moralmente. E ele conta como que eles transformaram os 5 anéis olímpicos, o símbolo olímpico, numa das marcas mais valiosas do mundo. Você só pode botar o símbolo olímpico no seu produto se você for um patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos ou da cidade sede. Então, daí vem essa grana toda. Então, eles pensaram o seguinte: o que a gente tem de mais valioso? Os anéis olímpicos. Então, vamos transformar isso em dinheiro. Outra coisa que eles fizeram também foi elevar a um patamar impensável os direitos de transmissão. Que no início as pessoas quando os canais americanos começaram a se interessar pelos Jogos Olímpicos, o leilão às vezes subia de $1 em $1, até uma hora que eles encheram o saco e falaram: não, agora é a partir de, 100 mil e 100 mil, pra parar com essa brincadeira e tal. Então essa aqui é a minha quinta dica: A Virada Olímpica, de Michael Penn. E aí, galera, gostaram das dicas? Então, estão aqui os 5 livros que nós falamos. Já leram algum desses livros? Se leram, coloca aqui um comentário, vamos bater um papo sobre eles. Às vezes vocês tiveram uma outra visão que eu não tive aqui desses 5 livros. E não esquece de sempre comentar aqui nossos vídeos. Comenta lá o vídeo do Bruno, lá dos livros que ele selecionou. É sempre bom a gente começar a fomentar esse bom hábito da leitura. E, além disso, tentar linkar um pouco o esporte com política, esporte com marketing. É sempre muito legal quando a gente sai um pouco também do campo esportivo e vai para outros campos, como esse livro aqui do Michael Penn, como o Nelson Rodrigues falando de sociedade, o Eduardo Galeano mostrando um pouco da visão dele de Uruguai, e o João Saldanha também falando um pouco do que era aquela seleção de 82. Então fica aí a dica, galera. Abraço.